Você que está em casa, eu quero lhe convidar para você poder abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 2, para lermos apenas o verso número 3. Uma mensagem rápida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na casa de um amigo, não sei, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. A mensagem de hoje, eu trouxe um tema aqui que diz: a vida de Jó e a sua fidelidade. Jó ele tem algumas características que eu tenho certeza que eu e você que está na sua casa nos ouvindo, tem algo de muita semelhança nesse momento que a gente vem vivendo aqui no mundo, né? No Brasil, aqui em Goiânia, no Goiás, no mundo inteiro. Haja vista toda essa problemática que esse vírus tem trazido aí para poder perturbar e assolar a nossa nação, nossa casa, nossas vidas. E muitas pessoas têm perdido tudo o que têm: trabalho, riquezas, seus entes queridos. Alguma coisa na sua área tem lhe trazido, lhe gerado algum problema. E essa mensagem eu quero trazer para você e demonstrar para a igreja que precisamos ser muito pacientes em meio às provações e aflições, sofrimentos, e perseverar sempre até o fim. Porque Deus é quem tem o momento do basta para a sua vida e quem tem o controle total da sua vida. Na ilustração da história de Jó, a gente vê que Jó era um homem que tinha referências, não só das pessoas que estavam ao seu redor, mas também do próprio Deus, que trouxe referências a Satanás do que se refere a quem é esse homem Jó. Um homem poderoso, um homem de muitas riquezas, um homem sincero, reto e temente a Deus, que tudo foi relatado nesse livro mais antigo aqui da Bíblia. Ele era um homem da terra de Uz, né? Possuía, a Bíblia relata aqui, cerca de 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 7.000 ovelhas, 500 jumentas, e tinha 7 filhos e 3 filhas. Eu anotei aqui para não errar os números para vocês. E esse homem, da noite para o dia, ele se vê no momento onde ele começa a perder tudo aquilo que ele tinha, aquilo que Deus colocou na mão dele, seja no que se refere a riquezas, um nome a zelar, sua reputação, saúde, família, casamento, tudo foi desmoronado por um momento, por algo que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento. Algo começou a infligir a sua vida, e ele vivia nesses momentos de dificuldade, sem saber para onde ir, o que fazer ou o que falar. E eu estava estudando hoje a mensagem, imaginando quantas pessoas têm hoje, sem saber para onde ir, o que fazer, ou por que estão carregando em seus lombos ou na sua família tanto sofrimento. Mas Deus me trouxe aqui hoje para poder dizer para você que não importa as circunstâncias da sua vida, as suas dificuldades, aquilo que está causando problemas a você, mas Deus me trouxe para dizer que vai passar. Tudo isso é passageiro na sua vida e Deus vai trazer a vitória para a sua vida em nome de Jesus. Alguns pontos aqui são importantes relatarmos. E antes de entrarmos aqui em alguns tópicos que eu trouxe para a mensagem, eu quero trazer aqui uma dicotomia a respeito das limitações de Satanás e do que se refere à grandeza de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, e se você, por curiosidade, ler o capítulo 1 e 2 de forma integral do livro de Jó, você vai verificar de forma muito clara e cabal de que Satanás ele é um ser totalmente limitado. Deus, em certo momento, pergunta para ele, quando ele vai, se aproveita de um momento e caminha junto com algumas pessoas que estavam indo se apresentar a Deus, Satanás aproveita o embalo e vai lá também e quer ter um contato com Deus. E Deus pergunta para ele: de onde vens? E ele fala: de rodear a terra. E ele pergunta: viste meu servo Jó? E Satanás começa a ter um diálogo ali com Deus e quer sugerir duas coisas, 2 pontos negativos. Primeiro, um ponto negativo para Deus.
como se as pessoas servissem a Deus pelaquilo que Ele oferece, não pelaquilo que Ele é. E também fala e deturpa a imagem do próprio Jó, afirmando para ele, querendo insinuar, para ele, de que ele só serve a Deus por interesse, pelaquilo que Deus dá a ele. E é interessante que nessa paráfrase que eu fiz aqui a respeito desse texto, a gente deixa claro que Satanás, ele em um momento estava na terra, e em outro momento ele estava no céu, chegando para poder se apresentar a Deus, para poder indagar ou questionar alguma coisa. Ele é limitado, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Já o Deus que eu e você servimos, ele está aqui nessa igreja comigo, porque eu sou boca de Deus para a sua vida, e também está aí na sua casa, está aí no seu trabalho, está com você aonde você está, para poder lhe trazer nesse momento ensinamentos da Bíblia, mas ele também caminha com você por onde quer que você vá, para poder guardar você e toda a sua família. Amém? Dá um glória a Deus aí na tua casa, meu irmão. Certamente também, Satanás, ele não é, certamente não, com certeza Satanás, ele não é onisciente, porque se ele conhecesse os pensamentos que Jó tinha em sua mente, ele certamente não queria intentar contenda contra esse servo do Senhor chamado Jó. Ele não pode ler a nossa mente. Ele pode usar aquilo que ele tem para poder tentar lhe afastar dos caminhos do Senhor, atacando as suas fraquezas, mas nunca entrar e possuir a sua mente, porque você é blindado pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. E uma coisa também muito interessante é que pessoas imaginam que Satanás pode ter domínio sobre a vida dela. Como se Satanás pudesse determinar quem a pessoa vai ser e o caminho que essa pessoa vai percorrer por vontade de Satanás, ou porque ela simplesmente cometeu um pecado. Mas esquece ela que dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence da verdade e quem nos convence e nos leva para o arrependimento na pessoa de Cristo Jesus. Nesse tempo, o que eu me imagino, me pego a pensar, é que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, vivemos no período da graça. Não se existia uma ilustração como nós temos a Bíblia hoje, e aquele homem Jó, ele tinha uma fé em Deus tamanha, que mesmo depois de tanto sofrimento, vamos ver aqui, ele em nenhum momento pensou em se afastar de Deus, acreditando na grandeza e soberania de Deus, e tendo a certeza que essa história que estava sendo escrita aí para a vida dele, ela certamente teria um fim. É tanto que mesmo perdendo tudo que ele tinha de riqueza, perdendo os seus filhos, perdendo um casamento complicado, uns amigos que contestavam ele sem saber o que estava acontecendo, tudo dentro do contexto aqui de Jó, ainda assim ele não blasfemava contra Deus, porque ele tinha certeza que essa história seria reescrita e que no final dessa história, essa história teria um final feliz. Eu não sei quais são as dificuldades que você passa, as adversidades que você passa, mas Deus está te preparando para alguma coisa. Assim como na vida de Jó, o nome de Deus foi glorificado através da sua vida, Deus quer que o nome dele também seja glorificado. Persevera, não baixe a cabeça, e quando tiver momentos de mais dificuldades na sua vida, olha para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Aleluia, glória a Deus por isso. Do outro lado, a gente tem aqui a grandeza de Deus, ele que é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, todo o poder emana dele. Onisciente, ele consegue ler o seu pensamento, ele sim consegue. Já Deus, já o Satanás não. E ele é onipresente, como eu falei aqui, ele está aqui nessa igreja como está também na sua casa. Do que nós temos que temer se servimos a um Deus que tem uma grandeza do que se refere a seu ser tão grande, que ele consegue estar na casa de todos nós ao mesmo tempo para nos guardar? E vemos aqui por esse texto as limitações de Satanás, que muitas vezes tenta deturpar uma imagem de Cristo, uma imagem de Deus para as nossas vidas, para querer nos afastar de Deus por histórias mal contadas. E nós bem sabemos hoje que aquilo que ele quis imputar para Deus, como se fosse algo que Deus fizesse para conosco, é ele que faz para com aqueles que o seguem diante de opressão. Vou explicar. Hoje, eu e você servimos a Deus não pelo aquilo que ele nos dá, mas pelo aquilo que ele é.
Mas já as pessoas que seguem a Satanás, não servem a Satanás pelo aquilo que ele é, mas pelo aquilo que ele pode oferecer e dar. É por isso que eles vivem numa vida de opressão dentro de si, porque eles vivem um conflito de poder ter alguma coisa para tampar um vazio que nunca vai ser tampado, porque esse vazio só pode ser tampado com a presença de Deus na vida de todo cidadão. E eu posso afirmar isso com todas as letras, porque é a Bíblia que fala isso. Duas coisas, eu falei para você, as limitações de Satanás e a grandeza de Deus, para que você possa entender que, independentemente da situação que você esteja passando, Deus é contigo e você vai passar. E outras páginas serão escritas na sua vida, e essas páginas serão de alegria, de felicidade e de um novo tempo de Deus aí para a sua vida. Tem um texto de Romanos, no capítulo 11, verso de 33 ao 36, que ele é um texto brilhante, que fala muito comigo, que fala dessa grandeza desse Deus Todo-Poderoso, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, aleluia, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Você já aprendeu aqui a respeito das limitações de Satanás e da grandeza de Deus, e conheceu um pouco desse homem chamado Jó. Eu tenho aqui, em pouco tempo, em rápidas palavras, eu quero lhe trazer aqui 3 tópicos, para que você possa entender que aquilo que Jó passou, eu e você também estamos passando aqui hoje. E que Deus ele vai agir na minha vida e na sua vida para nos libertar de qualquer aflição que eu e você venhamos a viver. Primeiro ponto, as adversidades de Jó. É interessante aqui, eu falei rapidamente, que Jó ele teve perdido na sua vida 5 áreas. 5 áreas que representam uma perda na vida de qualquer ser humano. Primeiro ponto, que Jó teve afligido na sua vida. Ele teve todas as suas finanças e riquezas consumidas, devoradas da noite para o dia. Todos aqueles animais que eu relatei para vocês aqui, eles foram consumidos e ele perdeu as suas riquezas. Depois a Bíblia conta que veio um redemoinho aí e também fez com que aonde os filhos de Jó estivessem reunidos, caíssem em cima da cabeça dos filhos. E a segunda área de coisas que Jó perdeu foi perder a bênção de ter seus filhos próximos dele. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando e do amor que se tem de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. Imagina perder todos os seus filhos de uma única vez. Deus me livre e Deus te livre. Mas se você perdeu algum ente querido, algum filho fruto desse Covid, desse vírus que está aí perturbando o mundo, eu te peço, meu Deus, que possa trazer alegria agora nesse momento para essa vida, para essa família, consolo, para que eles possam ter novas páginas da sua vida escritas pelo dedo de Deus, dias de glória, de alegria, sempre na presença de Deus. Não bastasse isso, Jó também teve o dedo de Satanás tocando na sua saúde. A Bíblia nos conta que ele teve diversas úlceras pelo seu corpo. Ele já não tinha seus filhos, não tinha sua riqueza, e agora o seu corpo apodrecia. A sua saúde foi tocada por Satanás, por permissão de Deus. Por consequência disso, o seu próprio casamento também começa a gerar problemas. A sua esposa chega ao ponto, em um ato de loucura, falar para que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse como um grito de último suspiro diante de tanto sofrimento que Jó estava vivendo, toda a sua família naquele momento, ele e a sua esposa. E por último, em quinto lugar, a Bíblia relata também do capítulo 4 ao 37, fortes diálogos dos 4 amigos que vão até a pessoa de Jó, 3 deles imputando como se Jó estivesse em pecado. Quem tem amigos como esses não precisa de inimigos. E é interessante que nós vivemos numa geração hoje que, se a pessoa vê um servo de Deus, um pastor, um irmão, uma irmã do prado de oração aí com dificuldades, as pessoas começam a questionar se a pessoa está em pecado, como se só existisse tempos difíceis para quem vive em pecado.
Não, meus irmãos. A palavra de Deus, ela fala o seguinte, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. É interessante que diante desses momentos aqui, a gente consegue verificar aqui coisas. Jó 42:1-5, que fala quando Jó, num certo diálogo com o Senhor, ele fala dizendo: bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre os teus propósitos e ser impedido? Desculpe, quem é esse que encobre os teus conselhos? Por isso relatei o que não entendia, pois para mim eram inescrutáveis o que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como ouvir, dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nesse momento aqui de Jó, ele estava aflito diante desses questionamentos, como eu falei aqui, dos seus irmãos, que tanto perturbavam a sua vida, querendo apontar pecado sobre a vida dele. E depois a gente vê que no capítulo 38-41, Deus ele aparece, porque Jó é como se Jó tivesse chamado ali, coitadinho dele, Deus, para um embate, né? Mano a mano, tete a tete ali. E Deus começa ali durante 4 capítulos, 38, 39, 40 e 41, e começa a fazer algumas perguntas a Jó. 56 perguntas são feitas. E ele começa a questionar para ele: onde estava tu quando eu criei o mundo? Onde estava tu quando eu coloquei as medidas do mundo? Onde estava tu quando eu criei e coloquei ali a marcação para que o mar não ultrapassasse a terra? E ele começa a fazer perguntas que até hoje a ciência não sabe responder. E isso fez com que Jó pudesse entender que não adianta a gente querer discutir, brigar, medir forças com um Deus Todo-Poderoso, mas sim aceitar as circunstâncias que estamos vivendo, nos aproximarmos de Deus, para que a gente possa passar por essas dificuldades, sempre com a presença desse Deus Todo-Poderoso em nossa vida. E é isso que você precisa entender. Não deixe que o inimigo possa lhe afastar de Deus por causa dos momentos de dificuldades que você tem passado, mas sim que você possa criar um momento de comunhão maior com Deus. Busque mais a Deus em oração em meio às dificuldades, busque mais ouvir a palavra de Deus, leia a palavra de Deus em todo o tempo, para que você possa entender os ensinamentos que Deus quer trazer para a sua vida, e peça a Deus para que Ele possa abreviar esses tempos de luta na sua vida. Não tem como você vencer um problema que está na sua vida sem aproximação e comunhão para com Deus na sua vida. O nosso tempo é curto, estou correndo aqui a respeito do tema. Segundo momento, a respeito da fidelidade de Jó. É interessante que mesmo perdendo essas 5 áreas principais da sua vida, Jó em momento algum ele chega a blasfemar para Deus, ou olha para Deus com alguma blasfêmia do que se refere aí tudo que ele está passando. Jó no capítulo 1:21, ele diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, diante do que ele estava passando, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro capítulo, problema. Segundo capítulo, problema. No terceiro, problema. A partir do 4, ele vai ali sendo fustigado ali por seus amigos. É interessante que depois que ele perdeu tudo, no capítulo 2, né, ele consegue ainda ditar aqui um verso dos mais lindos. Ele consegue entender algumas coisas. Ele olhou para o passado. Quem de nós aqui chega ao mundo com alguma coisa? Todos nós chegamos ao mundo sem nada, nu, sem nenhuma roupa para vestir, completamente dependente de alguém para que possa nos ajudar, nos auxiliar. E ele reconheceu essa mediocridade da pessoa dele e tinha certeza que se Deus deu, Deus tirou. E ele pode dar novamente diante dos problemas que ele tem passado. Depois ele conseguiu olhar nesse texto para o futuro e falou, nu voltarei.
Nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos aqui deste mundo. Tudo que é desse mundo fica aqui nesse mundo. Mas ele termina dizendo assim, ó, o Senhor deu, o Senhor tomou. E ele glorifica o nome do Senhor Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata, e tudo isto, 1:22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, eu não sei o que é que você passa, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer que tudo que está acontecendo na sua vida vai passar. Deus vai escrever novas páginas na sua vida. Seja o tamanho do sofrimento que for, não blasfeme contra Deus, não atribua aqui esses problemas e dificuldades à pessoa do Deus Todo-Poderoso, que tanto te ama, que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados. Se Ele fez isso, imagina o quanto mais Ele não pode fazer aí pela sua vida. Terceiro ponto para poder encerrar a mensagem. Depois do sofrimento vem sempre as bênçãos. Eu coloquei aqui assim, o sofrimento desta vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. As mesmas coisas acontecem conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. É interessante que a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó, depois que ele passou por tudo isso, foi a sua comunhão com Deus. Não foi riqueza, não foi casamento, não foi filho, mas sim a comunhão para com Deus Todo-Poderoso. Nos embates que ele teve no que se refere a questionar quem era Deus, para que ele pudesse estar frente a frente com ele, Deus traz uma lição de moral para ele com 56 perguntas, como eu já falei aqui, e isso faz com que ele possa proferir uma palavra maravilhosa, que ele conhecia a Deus de ouvir, mas agora ele conhece a Deus do tete a tete, de proximidade. Já pensou que privilégio você que está aí em casa? Conhecer a Deus, face a face, de tamanha intimidade em meio às dificuldades que você passou, permaneceu fiel, e agora você começa a ter intimidade com Deus de uma forma que poucas as pessoas têm. Eu não consigo escutar nenhum testemunho aí de pastor, de mulher de oração, de servo de Deus, que possa criar intimidade com Deus em momentos somente de bonança. Então, nos momentos de dificuldade, que eu chamo de faculdade de Deus, onde mais a gente se aproxima de Deus, e cria-se ali um momento de intimidade maravilhoso. Ora mais, busca mais a palavra, escuta mais a palavra, desenvolve ali um carinho, um amor. Quando vê, está escutando a voz do Espírito Santo, Ele está conduzindo sua vida. Onde não tinha porta, Ele abre a porta. Se o filho era viciado, Ele larga o vício. Se o casamento estava com problema, eles reatam e o casamento vai ser uma bênção. E aí vai ser só vitória, meu irmão. Se aproxima de Deus, porque Ele vai escrever novas páginas aí na vida sua e da sua família. Jó entendeu quem era Deus, se aproxima de Deus. Deus vai e repreende seus amigos pelo fato de terem criticado a pessoa de Jó como se ele fosse um pecador. Mas o que acontece? Quando Jó entende, ele teve restaurado ali a sua vida, o seu sacerdócio, ele começa a orar e abençoar os seus amigos. Estou correndo aqui, já no capítulo 42, e nesse momento que ele teve o seu sacerdócio restaurado, que ele está ali oferecendo sacrifício pelos seus amigos, orando pelos seus amigos, ele teve primeiro a sua vida de intimidade restaurada com Deus. Depois Deus restaurou as suas finanças, permitindo que outras pessoas fossem visitá-los e lhe trazendo riquezas. E a Bíblia fala que tudo que ele perdeu, Deus trouxe para ele, deu para ele em dobro, apenas pelo fato de ele ter sido fiel a Deus. Os filhos, Deus concedeu para ele novamente 7 homens e 3 varoas. Pastor, por que não foi em dobro? Porque filho você não perde nunca. Um dia você vai encontrar com ele no céu, e vai ser ali uma grande família que vai se ter. Você vai matar a saudade daquele filho que você perdeu, não sei se para o Covid, mas um dia você vai ter o prazer de poder encontrar seu filho lá no lar celestial. Prevalece firme, confia em Deus, porque essa angústia que está dentro de você, ela vai passar. O seu casamento, o casamento de Jó, foi todo ali recuperado, e os seus amigos voltaram a rodear aí a Jó.
Jó, pela sua fidelidade, teve novos dias, novos momentos, escrito ali no plano de Deus, porque Deus ele está lá atrás, está no presente, e também está lá na frente, escrevendo as páginas da sua vida. Se está doendo, meu irmão, vai parar de doer em nome de Jesus, e o que você está vivendo vai passar. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Jó falando, 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Frase forte, meu irmão, vai passar, espera aí em Deus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, meu tempo aqui já acabou. Eu agradeço a oportunidade aqui mais uma vez. Feche seus olhos onde você estiver. Maravilhoso Deus, eu te agradeço pela vida desses irmãos que estão assistindo essa mensagem. Eu não sou digno nem merecedor do teu amor, mas eu tenho certeza que essa mensagem teve um destino certo. Teve alguém para poder receber todo esse conteúdo. E eu tenho certeza que tu estás tocando e mexendo no seu coração. Traz alegria, traz paz, traz renovo, traz vida nova, mesmo em meio a tanta perturbação, tanto desânimo. Que tu possa, Senhor, estar presente na vida de cada um desses irmãos que nos assistem, os irmãos dessa igreja, de outras igrejas, que nos dão o prazer de poder ouvir essa mensagem. Que a tua presença possa ser real e cabal na vida deles, independentemente das circunstâncias. Que não possa haver mais reclamação dos problemas, mas sim pedidos de compreensão para entender por que eles estão passando por isso. E que eles possam conseguir vencer as dificuldades e adversidades, sempre com a cabeça erguida, olhando para o céu, que é de onde vem o socorro. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.